Existem muitas formas diferentes de cristianismo, o que pode gerar confusão sobre como diferenciá-las. Apesar dos estereótipos, que podem ou não ser verdadeiros, todas as vertentes compartilham um ponto em comum. Todas são cristãs porque adoram a Cristo. Elas têm um consenso básico sobre quem Jesus Cristo é. Ele é verdadeiramente Deus e homem, nasceu da Virgem Maria, morreu para redimir os pecados da humanidade, ressuscitou, ascendeu ao céu e retornará para julgar vivos e mortos. Esses fundamentos constituem a essência do cristianismo e estão registrados nos credos, documentos formulados pela igreja primitiva. Embora compartilhem essas crenças essenciais, as igrejas cristãs possuem diferenças significativas entre si. Vamos explorar algumas delas. Metodistas. Os metodistas, originados do anglicanismo, adicionaram um quarto elemento ao equilíbrio anglicano de tradição, razão e escritura: a experiência espiritual. Fundado por John Wesley, o metodismo busca um cristianismo mais ativo espiritualmente, enfatizando o papel do Espírito Santo. O metodismo acredita na liberdade de escolha, no poder de decidir seguir o caminho da justiça e na busca pela santificação completa. Esse objetivo envolve viver de forma justa, servir aos necessitados e lutar pela perfeição espiritual. Desses esforços surgiram outros movimentos, como o pentecostalismo, que destaca o dom de falar em línguas como evidência da presença do Espírito Santo. Luteranos. Os luteranos, nomeados em homenagem a Martinho Lutero, focam na mensagem central do Evangelho, que a salvação vem pela graça e fé em Cristo. Para eles, é essencial confiar em Cristo e em suas promessas, especialmente nos sacramentos como o batismo e a ceia do Senhor. Eles rejeitam a ideia de olhar para experiências pessoais como base para a fé, e em vez disso destacam a importância dos meios pelos quais Deus oferece sua graça, como os sacramentos e as Escrituras. Presbiterianos. Os presbiterianos seguem a tradição reformada, que enfatiza a soberania de Deus e sua aliança com a humanidade. Eles acreditam que Deus está no controle de tudo, incluindo quem será salvo. Esse foco em Deus e em sua autoridade resulta em uma abordagem teológica profunda, com culto organizado e regulado, diferente de tradições mais expressivas. Católicos. Os católicos acreditam que sua igreja foi fundada diretamente por Jesus Cristo, com Pedro como primeiro líder. Para eles, a igreja possui autoridade divina para interpretar as Escrituras, administrar sacramentos e conduzir os fiéis à salvação. Os sacramentos, especialmente a Eucaristia, são centrais no catolicismo, e eles acreditam que, por meio do milagre da transubstanciação, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Ortodoxos orientais. Os ortodoxos orientais valorizam o mistério na fé e evitam definições exatas sobre Deus, acreditando que ele é incompreensível em sua totalidade. Sua teologia foca na união com Deus por meio de experiências místicas e dos santos mistérios da Igreja. Batistas. Os batistas têm características únicas, sendo uma das principais o modo como enxergam o batismo. Ao contrário de outros cristãos que acreditam que o batismo é o que torna alguém cristão, os batistas entendem o batismo como uma decisão pessoal, uma declaração pública de que a pessoa já teve uma experiência de renascimento espiritual. Por isso, eles não batizam crianças, defendendo que cada indivíduo deve escolher ser batizado. Esse foco na individualidade é uma marca forte dos batistas, especialmente nos Estados Unidos, onde é comum priorizarem um relacionamento pessoal com Jesus acima de práticas ou rituais religiosos. Esses rituais, como a ceia do Senhor, são considerados simbólicos. Anglicanos. Os anglicanos, também conhecidos como episcopais, são administrados por uma hierarquia de bispos. Eles buscam um equilíbrio entre tradição, razão e escritura, o que os torna ecléticos e diversificados. Por isso, algumas congregações podem parecer mais próximas do catolicismo, enquanto outras se alinham mais ao protestantismo. Essa diversidade os posiciona como um caminho do meio entre as duas tradições. Os anglicanos também possuem uma rica tradição cultural, com orações e textos litúrgicos amplamente usados por outras denominações cristãs. Essa abertura e adaptabilidade resultaram em novos movimentos como o metodismo. Protestantismo abrange diversas denominações, como luteranos, calvinistas, anglicanos, batistas, metodistas e pentecostais, totalizando entre 900 milhões e 1 bilhão de seguidores. Wikipédia. Restauracionismo inclui grupos como os Mormons, Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias e as Testemunhas de Jeová, com cerca de 35 milhões de membros. Wikipédia.
Cada uma dessas denominações possui crenças e práticas distintas. Por exemplo, o catolicismo romano enfatiza a autoridade papal e os sacramentos, enquanto o protestantismo valoriza a interpretação individual da Bíblia e a justificação pela fé. As igrejas ortodoxas são conhecidas por suas tradições litúrgicas e iconografia, e os grupos restauracionistas frequentemente introduzem escrituras adicionais ou revelações modernas. Apesar das diferenças significativas entre essas tradições cristãs, todas compartilham os fundamentos essenciais do cristianismo. Essa diversidade reflete a riqueza de uma fé que atravessou séculos e fronteiras culturais, permanecendo uma das maiores forças espirituais do mundo.